Gravando. Bem-vindos ao Decodificando Infâncias. Eu me chamo Isabelle, sou psicopedagoga, terapeuta em neurociência comportamental. Estou com a Elisiane, minha sócia na Leverage. Hoje eu quero que ela se apresente. Bem-vinda. Bem, obrigada, Isa, pelo convite. Eu sou Elisiane, professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta cognitiva comportamental, analista do comportamento e neuroterapeuta. Tem alguns outros quesitos, mas a gente deixa aí, senão o currículo se torna muito extenso. Obrigada pelo convite, Isa. Hoje nós vamos falar sobre o processo terapêutico, como o processo terapêutico impacta dentro do ambiente familiar, né? Porque o processo terapêutico, ele inicia dentro da clínica. Ele inicia ali em 4 paredes, mas ele deve ser contínuo. Então, a família precisa apoiar, dar um suporte pra gente dentro de casa. Até porque, se a gente for fazer uma relação dentro da clínica, é no máximo aí 1 hora, contando com o nosso feedback. E dentro de casa, são horas e horas a fio. Então, é importante a gente fazer essa continuidade dentro do processo terapêutico no ambiente familiar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu vou começar pedindo para Elis falar um pouquinho sobre a importância do papel da família no processo terapêutico aí, e sobre essa parceria entre profissional e família. Ok, Isa. Bem, gente, quando a família ela aceita a necessidade de um processo terapêutico, nós passamos a oferecer dinâmicas como tarefas, exercícios, para que as famílias possam elaborar junto com a criança, com o adolescente, ou até mesmo tarefas direcionadas para os pais ou responsáveis. Isso inclui também a escola, portanto, ela também pode ser apresentada para os educadores e professores e até mesmo pedir colaboração por parte da gestão pedagógica escolar. E qual é o objetivo? Nós temos que entender que essa criança estará dentro do campo terapêutico por um período muito curto, comparado aí a uma dinâmica de 1 vez por semana. Portanto, semanalmente, um período máximo de 60 minutos, nós falamos de que a criança estará 23 horas daquele mesmo dia que ela realizou a terapia, dividida entre o ambiente familiar e o ambiente escolar, se assim o for. E neste caso, a família deverá exercitar as dinâmicas que nós, como terapeutas, oferecemos para que essas possam ser executadas dentro do ambiente familiar. E a facilidade é para que isso não se torne uma cobrança, mas que isso possa ser treinado para que venha a se tornar um hábito, para que aos poucos possa se adequar como uma rotina. Então, é essa a contribuição, Isa, que é geralmente solicitada. Show. E aí a gente destaca que crianças, adolescentes, que a família faz parte desse processo, que ela contribui para esse processo, elas evoluem com mais facilidade. Tem uma eficiência muito maior dentro do processo terapêutico. E sem contar a questão da segurança, né? Da segurança, da sensação ali que a criança, que esse adolescente tem de que tem um apoio dentro de casa por esse processo ser contínuo, né, Elis? Exatamente, Isa. E por que que isso acontece? Porque muitas vezes, dentro da dinâmica, pai e mãe têm mania de julgar. E esse julgamento que ocorre existe justamente porque não tem uma escuta de qualidade, sabe? Que foi o que nós falamos no momento anterior. Isso é nocivo porque representa dores internas ou cobranças internas que fazem parte da família, no caso do adulto. Sim. Então, o grande detalhe é que a gente tem que incentivar, estimular e trazer abordagens que tragam significados com afetividade e efetividade. Uhum. E isso significa que a gente tem que oferecer apoio mútuo. E muitas vezes isso não ocorre Sim. apenas ali no processo terapêutico. É por isso que é tão importante que as famílias também exercitem a sua dinâmica de aonde dói. Show. Que dor é essa? Isso mesmo. E aí surgem aí várias perguntas por parte dos pais, né? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Quantas vezes eu tenho que fazer? Dentro do processo terapêutico realizado na clínica,
Esse feedback, ele é feito individualmente para os pais conforme o processo evolui. Então, mãe, pai, essa semana precisa ser trabalhado o elemento X. Esse elemento vai ser trabalhado através do exercício assim, assim, assado, que deverá ser realizado tantas vezes na semana, de tal maneira. Todas essas orientações, elas são feitas dentro do feedback com os pais, para que os pais entendam o que está sendo trabalhado dentro do campo clínico e quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas dentro do ambiente familiar através desses exercícios, dessas tarefinhas que os pais deverão exercer junto com os filhos. Um outro que também surge é: e se meu filho não quiser fazer? E aí? O que ele vai fazer, esse pai, essa mãe? Papai e mamãe nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, deverão exercitar ou fazer a tarefa em nome da criança, em nome do filho ou da filha. Por que não? Porque a gente traz intrinsecamente um elemento chamado você não é capaz. Então, isso instala-se no inconsciente da criança. Isso acaba sendo nocivo no curtíssimo, no médio e no longo prazo. Então, nós, dentro do processo terapêutico, quando eu falo nós, eu falo a Isa e os terapeutas lá da Leverage, fazem isso de maneira muito consciente, que é o fortalecimento do vínculo afetivo com o aprendente, e por meio das dinâmicas lúdicas, nós estimulamos este aprendente a desenvolver o processo com autonomia. Então, ele vai para casa muito esperançoso em realizar. Porém, às vezes, determinadas críticas ou contribuições vindas por parte dos pais ou dos educadores ou até mesmo dos responsáveis pode promover desencorajamento nessa criança. Então, nós deixamos também um recado quando a criança ela leva a tarefa para casa. Determinadas tarefas levarão sempre entre 5 e 10 minutos para que elas possam ser desenvolvidas. E quando a gente faz um coraçãozinho, porque a gente entende os níveis de dificuldades, a gente atribui um coração ali para a criança e fala assim: olha, aqui onde tem o coração nós vamos fazer junto se você tiver dificuldade. Por quê? Porque como terapeuta nós precisamos entender aonde está a limitação, onde está a dificuldade, para que a gente possa estabelecer um contorno para que essa criança se sinta mais segura ao desenvolver esse exercício. Show. E importante a gente ressaltar que o que é feito em casa não é a terapia. A terapia ela é feita dentro do ambiente clínico. O que os pais realizam em conjunto com os filhos no ambiente familiar são pequenas adaptações que vão facilitar e vão dar continuidade no processo. Mas o processo, como eu falei lá no começo, ele se inicia dentro do ambiente clínico. Na família é uma continuidade. E aí eu já falo isso exatamente para vir, então tô pagando terapia para fazer em casa. Não, cada um tem o seu processo específico dentro do plano terapêutico. E aí uma outra pergunta que sempre surge, até anotei aqui: até onde eu devo cobrar e até onde eu devo deixar essa criança fazer atividade sozinha? Até onde eu devo esperar a autonomia dela e até onde eu entro com a minha cobrança? Sabe, Isa, isso é uma questão bem interessante, porque muitas vezes a família, ela é disfuncional. E disfuncional significa que não tem funcionalidade com atribuições reconhecidas por suas responsabilidades exercidas. Então, existem transferências de responsabilidades ou, às vezes, excesso destas. Então, quando se tem excesso ou se tem transferência, eu acabo exercendo elementos de cobranças de forma excessiva. E tudo que é excessivo acaba sendo prejudicial no relacionamento, por isso disfuncional. Por outro lado, pode ser que ocorra exista uma família disruptiva, que é uma família que possui vários tipos de transtornos, de condições que afetam e que prejudica de maneira significativa a funcionalidade. Então, é disfuncional e disruptiva. O grande detalhe de tudo isso é que o processo terapêutico ele está ali para apoiar, encorajar, motivar, como citado em momento anterior,
que essa criança irá desenvolver. Mas para isso a gente vai trabalhar dentro da psicopedagogia com os elementos que nos são permitidos, porque aí a gente muitas vezes correlaciona a psicopedagogia, trazendo elementos muito próximos à psicologia e muito próximos também à fonoaudiologia, mas nós respeitamos os campos de maneira muito específica. Então, essa criança vai desenvolver tarefas a fim de encorajamento. Então, a gente utiliza-se métodos, por exemplo, de Montessoriano, pode ser métodos do ABA, que é extremamente reconhecido e respeitado no mundo inteiro por toda a cadeia científica, porque traz resultados significativos, mas para isso a gente também vai contribuir e, ao mesmo tempo, solicitar para que a família se adeque em termos de funcionalidade, porque não adianta a gente exigir uma mudança de uma criança se eu tenho uma família que não está adequada. Então, primeiro tem que ter um enquadramento do todo para que a gente venha por partes menores, senão essa criança ela pode se sentir prejudicada, se sentir cobrada e aí ela vai amarrar e não vai fazer mesmo. Isso aí. E aí agora a gente entra um pouquinho nas queixas que são comuns, né? Alguns pontos que impactam diretamente no desenvolvimento da sessão com as crianças, no processo terapêutico das crianças, dos adolescentes. Eu sempre falo muito crianças porque é o meu maior público, particularmente falando, mas a gente está englobando todo mundo, criança, adolescente, adulto, tá? É todas as faixas etárias, que é a questão da falta de constância. Então, a gente faz aí, pede para as famílias, vai fazer X, Y, assim, assado, dá todas as orientações, e a família não segue, ela não tem uma constância no processo terapêutico. E isso acaba impactando demais, obviamente, na evolução desse aprendente. Essa criança ela não vai ter uma evolução tão benéfica, tão bacana quanto ela poderia ter, porque ela não está tendo o estímulo necessário para que isso aconteça. As mudanças não estão sendo aplicadas no dia a dia, na vida diária. Ela está recebendo o estímulo inicial conosco, mas esse estímulo não está sendo contínuo dentro do ambiente familiar. Posso fazer até um comentário? Claro. Então, quando a gente... você traz uma riqueza aí, Isa, e aí quando a gente traz esse estímulo que está faltando, a família atribui ou tira o dispositivo, que Sim. são as telas, Sim. né? Uhum. Então, a gente sabe que nós, como terapeutas, e os pais, nós não disputamos telas. Porque a gente perde, né? Então, eu tenho que tirar a tela, mas eu tenho que oferecer algo que seja positivo. Então, eu ofereço a minha atenção, ofereço o meu acolhimento, mas o quanto eu tenho disponibilidade para acolhimento, o quanto eu tenho disponibilidade para escuta, o quanto eu tenho disponibilidade com tempo de qualidade para sentar ali ao lado daquela criança, adolescente e oferecer o mínimo do meu tempo. Então, é muito mais fácil, às vezes, eu cobrar, suprimir tudo isso e deixar essa criança à deriva, no sentido de que ele faça a sua própria condução. Então, isso acaba sendo prejudicial para a família como um todo, porque todo mundo vai perder a sua funcionalidade a ponto de se estressarem sem ter essa necessidade, né? Sim. E aí, outro ponto também é a questão da contradição. Então, os pais querem que a criança tenha ali uma determinada postura. Então, vou usar, por exemplo, eu quero que o meu filho tenha autonomia, mas não favorece o ambiente para que isso aconteça. Então, dá tudo na mão, faz tudo por ele, oferece tudo na mão. Então, a gente tem casos de a mãe faz a lição, a mãe faz o trabalho, a mãe faz o resumo para a prova, a mãe arruma o quarto, a mãe coloca a comida no prato, só não dá na boca porque a criança já tem 12, 13 anos. Mas lembra do caso que a gente viu esse final de semana em Goiânia? Sim. Então, o pai colocando comida na boca da criança, ele com 12 anos de idade. Você fala assim, Elise, existe uma situação porque a criança ela era autista, ok, mas ela possui mãozinhas. As mãozinhas dela eram nitidamente funcional. E aí as mãozinhas estavam ocupadas aqui assim, ó. Segurando o celular porque o papai estava colocando a comidinha na boca. Então, assim, até que ponto você quer tornar o seu filho ou a sua filha um cidadão adulto, consciente e
funcional para a sociedade. Nós somos responsáveis por isso. Até que ponto nós queremos exercitar essa dinâmica de contribuição social? Então, se você trouxe e se você está aqui com a gente e ama o seu filho, respeite esse processo de autonomia. A autonomia é o elemento base para a criação da responsabilidade. Então, dê pequenas tarefas cotidianas em função da idade dele, para que ele arrume a cama, para que ele organize o seu material, para que organize... Ai, mas Elis, eu faço isso, mas ele não me obedece. Mas você fala com estímulo, encorajando, ou você fala cobrando, já estressada. Então, o tom de voz contribui muito para que isso possa ser percebido ou desviado no sentido de não ser realizado, porque eu já estou estressado me referindo no ponto de uma criança, tá? Sim, exatamente. E aí tem também a questão da comparação. E aí, dentro de comparação, nós temos 2 cenários. O primeiro cenário é, ai, na terapia consegue, em casa não consegue. Ai, porque com você ele fez, nossa, meu Deus, em casa não chega nem perto de fazer isso. Fala que não sabe, que não consegue. E o outro cenário é a comparação de fato entre pessoas. Então, entre primos, entre irmãos, entre amigos, né? Essa comparação, ela não contribui de forma alguma com o processo terapêutico. Ela acaba, inclusive, atrapalhando a gente, né? De maneira significativa. Quando eu ouço muito isso, sabe, Isa, no contexto prático, clínico, os pais falam: olha, ele tem um primo que é melhor, que desenvolve, tem a mesma idade, mas é impressionante como ele faz as coisas e flui com mais facilidade. Então, opa, alto lá. A gente não está falando do primo, a gente está falando da criança X. E a criança X deve ser respeitada em função das suas condições, das suas limitações. E os pais, eles ficam meio assim, para que eu não seja muito dura, né? Claramente. Então, fala assim, dá sua mãozinha para mim. Aí o papai e a mamãe geralmente dá a mãozinha. Aí eu falo, agora olha para a mãozinha, olha para a palma da sua mão. Eles levantam a mãozinha muito bem. Olha, você tem a mãozinha com 5 dedinhos completamente diferentes e eles compõem o todo. Eu não posso, se eu perder o meu dedo aqui, ó, o polegar... Então, ele vai fazer falta. Eu só vou ficar com 4 dedinhos, mas ele fará uma falta significativa para que eu possa ter condição de manejo, de segurar, de pegar objetos. Então, uma criança nunca deve ser comparada a outro. O meu polegar eu não comparo a outro dedo. É só uma forma de comparação em termos de analogia. Mas para quê? Para que a gente entenda que aquela pessoa, ela é única. Então, a gente compara a criança X com essa mesma criança X do dia de ontem, do mês passado, do ano anterior, para a gente observar o aspecto de evolução a título de qualidade, para a gente mostrar para ela o quanto ela conseguiu superar suas próprias expectativas, o quanto ela conseguiu superar os seus próprios medos. É assim que a gente faz um processo terapêutico. Tá bom, Isa. Tá bom, Elis. Já entendi tudo isso que vocês falaram sobre a contribuição da família no processo terapêutico. Mas e aí, o que eu faço? Né? Surgiu essa dúvida? Então, vamos lá. Uma rotina clara. Gente, o que acontece com as crianças e com adolescentes que não gostam de rotina? Meu Deus, né? É tão complexo, mas a rotina ela tem um benefício muito bom dentro do processo terapêutico. Eu consigo dar previsibilidade para essa criança, para esse adolescente. Agora você está na hora livre, agora você está na hora da lição, agora você está na hora do descanso. Ó, tem horário para dormir, não é horário bagunçado, eu durmo a hora que eu quero. Um dia eu durmo meia-noite, outro dia eu durmo 3 horas da manhã. Existe rotina e a rotina ela é benéfica dentro do processo terapêutico. E é uma forma com que os pais podem e devem contribuir para que esse processo ocorra de uma maneira saudável. Um outro ponto é o reforço positivo, né? Reforçar ali de maneira positiva os comportamentos corretos e, enfim, aqueles pontos que foram bacanas dentro do dia a dia da criança, né? Sim. E aí, quando a gente fala desses pontos de qualidade que a criança ela alcançou ou ela conseguiu apresentar no dia a dia, no dia seguinte, eu não posso desmerecê-la se por acaso ela não alcançar o mesmo objetivo. E tá tudo bem, eu tenho que respeitar. A vida ela é processo, a vida ela é etapas.
e isso significa que um dia a gente está alto, no outro dia a gente pode estar borocochô, mas são reflexos no sentido de entender a nossa condição humana, mas entender que somos falhos no aspecto da humanidade, no contexto emocional, porque muitas vezes nós nos escondemos através das nossas dores, né? E quando eu me refiro a isso, eu acabo transferindo essa dor, logicamente, trazendo uma dinâmica social muito mais ampla, tá? Mas aí eu tenho que seguir no sentido de que, vamos, você consegue. E isso é o que faz o diferencial. E tá tudo bem, então é um dia de cada vez. São pequenos passos, curtos, sem correr, mas com consistência, né? Isso é a dinâmica da rotina, ela traz exatamente esse contexto. Consistência. Show. E também a questão da comunicação com o terapeuta. Ter essa troca de informações. Por isso que nós prezamos tanto ali pelo feedback com a família. Entender como que tá dentro do ambiente familiar, quais foram as adaptações realizadas, quais foram os pontos, os objetivos alcançados através dessas mudanças e o que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue contribuir. Poxa, Isa, essa mudança não tá bacana, não tá rolando. O que a gente pode fazer aí similar, que vai trazer benefícios tão bons quanto, mas que talvez venha com uma dinâmica diferente, porque para a dinâmica da unidade familiar não tá bacana. Ter essa troca com o profissional, com o terapeuta que atende aí seu filho, é extremamente importante para a gente conseguir fazer os ajustes sempre que necessários, porque isso é normal, é um processo. Então, entender que ajustes são necessários e que a gente vai e volta quantas vezes se fizer necessário para que o processo efetivamente evolua, tá tudo bem. Não é que você tá falhando ou que a dinâmica familiar tá falhando. É só porque somos seres humanos e a gente evolui e as nossas necessidades também vão evoluindo e mudando juntas. E o último ponto aí que a gente consegue falar é sobre uma questão do ambiente estruturado, né? O quanto isso é benéfico dentro do processo terapêutico. Sim. Estruturar o ambiente é estruturar uma rotina. Estruturar uma rotina é dizer de maneira previsível o que irá acontecer. Em termos de funcionalidade, é como se nós disséssemos a essa criança, esse adolescente, que ele terá um reconhecimento por meio do lobo temporal responsável pela alocação das memórias, reconhecimentos das formas de aprendizado, linkando tudo isso com o campo de aprendizagem, de ludicidade, para que ele possa executar as coisas com leveza, com tranquilidade, sabendo de cada evento. Então, isso minimiza as questões de ansiedade, de autocobrança, e isso acaba se tornando bastante positivo no contexto familiar. Então, eu trago essa criança para que ela faça parte também dessa condição estruturada. E aí a gente reforça a importância da terapia alinhada junto com a família, porque nós somos uma equipe, né? Então, por mais que seja um único terapeuta, a gente está falando de um acompanhamento multi, porque é família, é terapeuta e é escola. Os três precisam estar alinhados com relação aos objetivos, as suas tarefas que precisam ser realizadas no cotidiano dessa criança, desse adolescente, para a gente conseguir alcançar uma evolução benéfica, aquele nosso ponto, qual que é a nossa meta de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, o que a gente almeja alcançar dentro desse processo terapêutico. É através dessa equipe, desse trabalho em conjunto, que a gente consegue esses pontos, esses benefícios, Isso né? mesmo. É citando a linha daquilo que é chamado de tripé, né, Isa? Sim. Então, terapeutas, e aí terapeutas eu incluo todos os que forem necessários e que fizerem-se pertinentes para que a criança ou o adolescente ele possa fluir e possa evoluir de maneira tranquila e significativa na vida. Então, terapeutas é como um todo, tá? E o tripé, ele é baseado em terapia,
família e escola. Então, é dentro dessa base triangular que a gente faz o fluxo do movimento acontecer, valorizando o ser humano pela sua própria essência, que é aí que a gente atua de maneira muito significativa. Show. E aí a gente encerra deixando aí uma pergunta reflexiva para vocês que nos assistem, que é: de que adianta aprender uma estratégia, aprender uma habilidade nova dentro do campo terapêutico, se não houver espaço dentro do ambiente familiar para que essa habilidade seja desenvolvida, né? Então, é um ponto importante para a gente deixar aí de reflexão. É um trabalho contínuo, né, Elis? Sim, é isso aí. Agradecemos a participação de vocês, a presença de todos. Esperamos vê-los em breve no nosso próximo podcast. Até logo!